pessoal, bom dia, eu sou o Léo e hoje vamos começar mais um vídeo do nosso canalzinho Desmotrip. E no vídeo de hoje eu estou indo lá para Interlagos novamente, mas dessa vez nós vamos buscar os nossos kits de trabalho. Então nós vamos buscar os uniformes, credenciais e o mais legal, hoje tem visitação aos boxes. Então vou com a GoPro aqui, eu vou fazer umas filmagens mostrando como que é legal essa parte de visitação. Até a gente chegar lá, a gente vai fazendo um bate-papo aqui, que esta semana começou já com prejuízo. Prejuízo por quê? Porque de dia a dia eu uso uma luva mais leve assim, ó, para ter uma maior manobrabilidade da mão assim, tocando a moto, porque cidade é muito troca-troca de marcha. Então tem que ser, pra mim, tem que ser uma luva confortável e leve para essa situação ficar mais confortável. E aí há mais ou menos uns 3, 4 anos eu tinha aquelas minhas luvas Tuto RX Carbon, que vocês já viram em alguns vídeos. Eu fui levar a Ducati para fazer o PPF e eu acho que no retorno do local onde eu fui deixar para fazer o PPF, eu coloquei as luvas dentro do capacete, que é um hábito que meio que todo mundo faz. Fui carregando o capacete na mão e eu acho que uma das luvas caiu no chão e eu não vi. Eu voltei andando no caminho que eu tava, eu procurei de cabo a rabo na rua e eu não achei a luva de volta. Então acho que ela caiu, como ela é bem bonita, que ela tem esse detalhe em carbono em cima, ó. Não sei se vocês conseguem ver pela câmera. Eu acho que alguém viu, achou legal e pegou. E aí lá vou eu de novo comprar luva nova. Então essa luva durou aí 3 anos comigo e tive que comprar outra. Aí eu comecei a olhar as opções de mercado, porque assim, essa luva, por ser uma luva assim leve, não é a prova d'água, nada, ela é uma luva um pouco cara, tá? Essa luva, pra você comprar ela num preço bom, é na faixa de 250, 260 reais. E pra você comprar num preço caro, eu já vi anunciado a 320 reais, tá? Então infelizmente é uma luva que possui um custo aí de aquisição mais alto. Tanto que eu fiquei bem chateado em ter perdido uma das minhas, porque eu já tava com ela há 3 anos. E luva é um negócio assim, né? Você usa ela e no começo é incômodo, machuca o dedo, repuxa os dedos. E aí depois de um tempo ela laceia na sua mão, fica top. E aí a luva te serve assim, confortavelmente, levinha, da hora. Oh meu Deus do céu, será que é polícia mesmo ou é fake? Porque São Paulo tem um monte de fake. São Paulo virou febre, mania colocar luzinha no carro, sirene e sair aí abrindo o trânsito aí à torta direito. Espero que seja a polícia paisana mesmo, porque se não for, é zoado isso daí. E aí o que acontece? Você tá lá com a luva nova, ela tá toda justinha na mão. E aí fica aquele incômodo chato de uso, que aí eu vou ter que esperar aí mais alguns meses pra ela ficar top de novo, pra ela ficar molinha e tal. E aí eu comprei a mesma luva, cara, porque pra mim ela é protetiva no nível certo pro uso diário, bonita. Esse detalhe em carbono eu acho muito legal dela. E ela é bem resistente, cara, porque eu usei a minha durante 3 anos, ela não rasgou, não desfiou, não aconteceu nada. E inclusive essa que eu tinha antes, que eu tinha caído com ela. E eu lembro dela me salvando a minha mãozinha no chão, que eu fui pôr a mão no chão e é instintivo, a hora que você cai, eu só escutei ela fazendo aquele no asfalto assim, ó. Eu fiz assim, nossa, imagina se fosse aquela carninha assim, ó, ia ter ferrado toda a mão. Esse rapaizano aí tá Freud. Olha o corredorzão livre lá na frente e o cara segurando nós aqui.
E aí, o que acontece? Se eu jogo pro corredor daqui, a Himalaia não é uma primorosa moto para... Olha a Federal. Será que a Federal sabe que ele é uma paisana mesmo ou não? Aí, agora juntou dois. La polizia no. O que acontece? A Himalaia, vamos falar um pouco da Himalaia em trânsito pesado assim de São Paulo. Ela é uma moto muito boa, tá? O guidão é um pouco largo, então você tem que fazer uma manobrabilidade maior. Ah, não consigo escapar desses caras, mano. La polizia no. E aí, o que acontece? Essa questão de corredor aqui e tal, deixa eu ver o que eu consigo pra cá. Vamos ver se eu consigo passar eles. Eu não consigo passar eles. La polizia no. La polizia Bom, no. o problema da Himalaia é que ela é uma moto grande, cara. Ela é grande, ela tem um guidão largo, ela é bem grandona. E aí, toda a questão de manobrabilidade assim para um lado, para o outro com ela é mais complicado, entendeu? Essa questão de jogar a moto para cá e para lá. Ó, vamos ver se a gente dá sorte agora. Vou vir tudo para cá. Ó, eles estão lá na frente. Vamos ver se a gente consegue passar eles. Motoca, ó, entra sem olhar. Normal, São Paulo é assim, galera. Vocês têm que estar ligeiros. Ver se eu vou conseguir passar eles. Oh, meu Deus do céu. Então, toda essa manobrabilidade que você tem que fazer, você tem que planejar legal antes, porque a Himalaia é uma moto grande. Então, às vezes você acha que você vai passar num vãozinho ou que você vai fazer uma curva num ângulo fechado, passando de um corredor pro outro. E às vezes você não vai, porque o ângulo de raio de curva dela é bem grande, porque a moto é grande. Então, muitas vezes é melhor você ficar atrás do caminhão, atrás do ônibus, porque você não vai conseguir passar ele, fazer a curva e entrar no corredor do lado dele, porque a moto é grande. Acho que eu já passei. Os polícias. Ah, policia. Deixa eu voltar aqui pro corredorzinho top. Aê, consegui! Uhul! Então, pessoal, você tem que calcular direitinho se dá pra você ir ou não. Um outro ponto também, eu não sou muito alto. Eu tenho 1,76. E a Himalaia é uma moto alta e consideravelmente pesada. É uma moto que pesa mais de 190 quilos, cara. Então, você ficar brincando parado em baixa velocidade, para mim, que não sou muito alto, não é uma situação que me passa muita segurança, tá? Porque a moto em baixa velocidade ela fica mais pesada ainda, principalmente se você está se equilibrando. Então, eu sinto um pouco de insegurança em ficar fazendo peripécias em baixa velocidade com a Himalaia, por conta dessa questão de peso, raio de esterçamento longo e tamanho da própria moto. Eu fiz uma comparação dela com a Lander, que a Lander é uma moto grande também. A Himalaia, assim, visualmente, ela é uns 10% maior do que a Lander, principalmente no comprimento. O entre-eixo da Himalaia é bem grande. Então ela é uma moto, como é que eu posso dizer, comprida. E aí, mais uma vez, em corredor muito apertado, isso te limita.
Por isso que se você quer uma moto pro dia a dia, que você vai andar muito trânsito pesado, assim como aqui na Marginal, que é corredor quase o caminho todo, eu te recomendo fortemente não pegar uma Himalaia. Porque ficar o dia todo assim recortando, pensando onde você vai, ficando preso em corredor às vezes, pode te incomodar se você não entender que a moto é grande. Então tem muita gente que tem a Himalaia de moto pro final de semana para viajar, passear e tal. E tem uma CG, uma Factor, uma Phaser 150 pro dia a dia, que no final das contas são motos mais lógicas até pelo consumo de combustível também, ó. Eu já rodei 2.700 km com a minha Himalaia, então já deu para ter uma boa noção de consumo de combustível. A melhor média que eu fiz na cidade com ela, andando bem na casquinha do ovo, no modo eco, pegando subida, descida, trânsito pesado e um trecho de rodovia aí diariamente, ela fez na faixa aí de 25 km por litro. Então, você comparando às vezes com uma Factor aí que vai fazer 32, 35, a minha R15 eu cheguei a fazer 40 km por litro aquela moto fazia. É metade, né? Vamos falar assim grosseiramente, é metade. Então tem que ser contabilizado isso, porque dependendo do seu poder aquisitivo vai fazer uma diferença essa questão de economia no seu orçamento mensal aí. Ó, isso aqui é São Paulo, galera, ó. Vocês vão ver, quase até lá em Interlagos eu vou ficar em corredor assim, ó, fechado. E aí aqui que você tem que ter mais atenção ainda, porque corredor, cara, os motoristas eles ficam meio afobados, porque é um saco ficar parado no trânsito. E eles têm umas tendências meio suicidas de dar seta e jogar o carro, ou só jogar o carro. E pra mim dar seta e jogar o carro é a mesma que só jogar o carro, porque não existe poder cognitivo pra você olhar a seta do cara e pensar, nossa, ele entrou, sendo que ele já tinha entrado. Então, pra mim, eu coloco eles no mesmo grupo. E aí, em situação de trânsito assim, pesado e tal, o pessoal fica meio afobado e quer andar sempre na faixa que tá andando um pouquinho melhor. E aí fica essa trocação de faixa pra cá, faixa pra lá, faixa pra cá, faixa pra lá, e a gente passando aqui no meio. Então, tem que dar uma atenção e sempre ficar olhando o quê? Eu sempre olho pra roda dianteira dos carros. Por quê? Porque se eles vão mudar de faixa ou se eles vão entrar sem seta, sem nada, a primeira coisa que mexe no carro é a roda. Então se eu vejo a roda do cara virando, eu já seguro no freio, porque eu sei que ele vai entrar no meio. Então tem que ter essa, infelizmente, né, tem que ter essa visão, porque as pessoas não sabem dirigir, as pessoas se distraem e as pessoas não pensam que elas estão em um ambiente extremamente dinâmico, que é o trânsito de uma grande cidade. E aí elas fazem as mudanças de faixa como se só tivessem elas em todo esse fluxo gigantesco de milhares de carros. E quem que tá mais vulnerável é a gente que tá de moto. Um outro ponto também é assim, ó, dar passagem para os outros motoqueiros. Isso aí também, meu, me deixa bolado. Eu tava vindo aqui, eu só vi a Harleyzona, não manjo de Harley, sei lá que Harley que é. E eu falei, pô, o cara tem um motor de 390 milhões de cilindradas. O cara tá andando num ritmo forte. O que eu fiz? Abri pra ele passar, ele passou e volta aqui o meu ritmo. Porque não tem sentido você segurar o outro motoca também. E um ponto bastante importante também é o que? Aos motocas aí de plantão, parar dessa sacanagem que é você ficar pressionando esse pessoal que tá aprendendo a andar de moto. Parece que tem uma galerinha aí que nasceu andando de moto dentro da barriga da mãe. E nem me pergunte como que a moto entrou lá dentro. E aí o que acontece? Às vezes tem um rapaz, uma moça, com a sua PCX, com a sua NMAX, que geralmente são motos do pessoal que começa a pilotar.
Eles estão andando no corredor ali na velocidade da experiência deles. Então, em geral, eles andam mais devagar por ter medo, precaução. E aí vem você com a sua 160 super poderosa. Porque tem uns caras aí que eles acham que eles estão numa Is-Red, estão numa CBR, mas eles estão na 160 deles. E vem atrás do cara e fica punhetando o acelerador, botando pressão no cara. Meu, não tem por que isso, cara. Não tem, velho. Não tem. Da mesma forma que você já foi uma pessoa cabaça que tava aprendendo a pilotar moto, o cara tá sendo agora. Você tem que ter essa visão de que ninguém nasce sabendo. Todos nós aprendemos com o tempo. Então você ficar pressionando a pessoa, você ficar buzinando, vai te levar pra onde? Você só tá sendo um babaca, tá ligado? Em algum dado momento vai chegar um semáforo, vai chegar uma brecha que você vai conseguir sair atrás dessa pessoa que está atrasando tanto a sua vida. E aí você vai passar ela e pronto. E o seu dia vai seguir como se nada tivesse acontecido, porque o que você fez não representa nada de bom. Então, pessoal, vocês têm que ter essa visão. Ixi, bateu. Me ferrei, Você tem amigos. que ter essa visão de que, da mesma forma que você aprendeu, outra pessoa está aprendendo. O tempo é cíclico. Você aprendeu, aí outro vai aprender, e isso sempre vai ter. E você tem que ter essa consciência. Então, se eu eventualmente estou aqui no corredor, eu vejo que tem uma moça, tem um rapaz que está pegando as manhas da moto, meu, eu não pressiono. Você acha que você está atrasado, que tem uma pessoa andando devagar na sua frente, que tem 4 metros de largura para o cara passar com a Burgman dele, e ele não consegue passar. E aí é um atraso que às vezes está te tirando de algo ruim, entendeu? Então eu parei de me estressar, eu parei de me apegar com isso, porque às vezes na vida acontece o que tem que acontecer. E cabe a gente entender e digerir as coisas que a vida nos propõe. Olha lá, Interlagos, autódromo. Agora a gente vai pegar um pouquinho de corredor na Avenida Interlagos, possivelmente. Olha que legal, já começou as bandeirinhas, ó. Grande Prêmio de São Paulo, Fórmula 1, Interlagos. Ih, não sabia que tinha essas tartarugas aqui. Ih. Olha, aqui vai ficar uns LEDs, que legal. Olha que legal. Aí é legal, hein? Tururu, vamos pra cá.
É, acho que eu vou parar no lugar que eu não vou atrapalhar o pessoal. Vou trabalhar ainda. Só vim pegar o kit mesmo e... É, até amanhã. Vem, até amanhã. Olha, a Himalaia é pesada, galera. Pronto, eu vou deixar ela aqui mesmo, tá ótimo. Não atrapalho ninguém a sair. Bom, então vamos subir lá para pegar nossas credenciais.